todas e a todos, sejam bem-vindos, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores munícipes, trabalhadores do município, sou presidente do Conselho de Administração da Palmela de Desporto. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, a primeira do mês de abril, a número 8 de 2014. Antes do período, antes da ordem do dia e da ordem de trabalhos, temos aqui alguns atos e algumas informações para despachar. Por um lado, dar conta e dar também as boas-vindas mais uma vez ao Dr. Eduardo Machado, que vem em substituição do Sr. Ficou qualquer coisa para dizer? Bom, não há Machado? Exatamente. Não, é que não veio aqui referido hoje. Eduardo Ferreira, bem-vindo em substituição do Sr. Vereador Paulo Ribeiro, que nos tempos da legislação aplicada chamou-se o cidadão imediatamente a seguir na lista de aplicação. Senhoras e senhores vereadores, foi distribuída também documentação referente à informação financeira, pagamentos efetuados, saldos, despachos da DAC e também despachos da administração urbanística referidos pela Sra. Vereadora Fernanda Pezinho. Temos para votar a ata número 2 de 2014, referente à reunião da Câmara Ordinária 22 de janeiro, perguntava aos senhores e aos senhores vereadores se têm alguma questão a suscitar relativamente à ata, foi oportunamente distribuída, redigida. Exato, não atividade não voto porque fez substituir o senhor António Braz. A votação também o Dr. Eduardo Ferreira fica a sua consideração, mas não temos estado presente, naturalmente também não dá nada. Senhoras e senhores vereadores, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos então a algumas informações. Permitir-me abrir já este capítulo para aproveitar, para reiterar uma informação acerca do evento que nos apraz continuar a divulgar e exortar a participação de toda a população do Conselho. Palmela recebe de 9 a 16 de abril os Campeonatos de Europa de Orientação Pedestre e de Orientação de Precisão e a Taça do Mundo de Orientação. Ao longo de 8 dias estarão em Portugal os melhores orientistas mundiais. Paralelamente decorrerá o Europe Tour, com provas abertas a todos os escalões entre os 10 e os 90 anos, que permitirá ultrapassar a fasquia dos 700 participantes, oriundos de mais de 30 países do conjunto deste grande evento. A Federação Portuguesa de Orientação conta para a organização do evento com a parceria das câmaras municipais de Palmela e Sesimbra, de todas as juntas de freguesia do Concelho de Palmela, das escolas secundárias de Palmela e Pinhal Novo. O envolvimento de todo o território neste grandioso evento desportivo justifica-se pelo facto do mesmo decorrer nas diferentes freguesias do Concelho. Serão realizadas provas desportivas em Marateca, Palmela e Quinta do Anjo e o centro do evento estará localizado em Pinhal Novo, na escola secundária. A organização do evento envolve, por parte da Federação Portuguesa de Orientação, cerca de 130 pessoas e 70 voluntários das nossas escolas secundárias de Palmela e Pinhal Novo. Uma palavra de agradecimento aos proprietários dos terrenos onde as provas vão ocorrer. Só a sua disponibilidade para aceitar a realização das provas permite a concretização do evento, sendo a orientação uma modalidade que se realiza em meio natural e que necessita naturalmente a colaboração dos proprietários dos terrenos para a sua realização. A organização do EOC-ETOC 2014 é um marco relevante da história da modalidade em Portugal. A sua realização em Palmela é, de certa forma, o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas escolas secundárias de Palmela e Pinhal Novo, que, fruto do empenhamento e trabalho dos seus alunos, atletas, professores e órgãos de gestão, têm transportado o nome das suas escolas e do Conselho a patamares de nível nacional e internacional. A este facto junta-se o reconhecimento internacional da competência da Federação Portuguesa de Orientação para a organização de competições de elevado nível desportivo. E acresce dizer ainda que estes campeonatos europeus são, no seu conjunto, o mais importante evento de orientação levado a cabo em Portugal até aos dias de hoje e, simultaneamente, o mais importante evento desportivo jamais realizado no Concelho de Palmela. A organização do EOC-ETOC é ainda uma oportunidade, e sublinhamos, para projetar Palmela ao nível turístico, nomeadamente como destino turístico de excelência para o desporto de natureza.
Apelamos à participação e envolvimento de toda a comunidade na participação desta grande festa de orientação, do desporto e, sobretudo, do espírito desportivo, do esportivismo, onde o convívio salutar entre as várias nações e culturas seja, de facto, generoso, genuíno e uma realidade. Destacando o vasto programa, temos de sublinhar aqui a importância do dia 13 de abril, que precisamente neste largo de São João, em Palmela, decorrerá a cerimónia de abertura e as finais de sprint a partir das 14 horas. Saibamos todos aproveitar esta oportunidade a nível desportivo e turístico e potenciar internacionalmente o que se faz de bem aqui em Palmela e o que esta terra tem de melhor, as suas gentes, a sua cultura, a sua tradição e modernidade. Dito isto, neste período, o Sr. Vereador Fernando Pezinho pediu a palavra também para transmitir uma informação. Tem a palavra. Sr. Presidente, cumprimento na sua pessoa todos os demais presentes e vem dar conta que estão a decorrer até 11 de abril as inscrições para a primeira horta biológica, que será a de Pinhão Novo, e as inscrições abriram a 17 de março, portanto, como já disse, até 11 de abril, e neste momento estão já inscritas cerca de 2 dezenas de pessoas. Depois de selecionados os primeiros hortelões que vão cultivar a horta de Pinhão Novo, irão frequentar uma formação que será disponibilizada também pela autarquia. A horta biológica de Pinhão Novo deverá ser implementada ainda durante o mês de maio e seguem-se depois as de Palmela e Quinta de Baixo. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Senhoras e senhores vereadores, antes de passarmos a outras informações, permitir-me dar prioridade à questão da moção, se estivessem de acordo. Temos, portanto, aqui uma moção acerca do departamento territorial de Palmela da GNR. Senhoras e senhores vereadores, vamos admitir a moção. Quem vota contra? Quem se abstém? A moção está admitida por unanimidade. Passaria a ler para depois passarmos à discussão. Destacamento territorial de Palmela da GNR. Interpretando o sentimento da população e das entidades locais, a Câmara Municipal reivindicou, desde os anos 90, a construção de novas instalações para o posto de Palmela da GNR, cujas condições físicas não permitiam uma resposta adequada às necessidades do Conselho, designadamente o reforço de efetivos. Paralelamente, após a criação da figura do Destacamento Territorial de Palmela, através da Portaria 1450 de 2008, 16 de dezembro, o município encetou diligências tendo em vista a concretização do mesmo. Considerando a obra prioritária, em novembro de 2006, o Ministério da Administração Interna solicitou à Câmara Municipal que disponibilizasse um terreno adequado em termos de localização e área, de forma a construir um novo quartel, investimento considerado também prioritário. A Câmara iniciou de imediato as diligências que conduziram à compra, no espaço de um mês, de um terreno no valor de 95 mil euros, que mereceu a aprovação do Ministério da Administração Interna e da GNR. Com o desenvolvimento do projeto de execução, a GNR solicitou que as futuras instalações integrassem, para além do posto de Palmela, o destacamento territorial de Palmela. Estrutura de comando criada em 2000, embora a portaria seja em 2008, há aqui uma ligeira diferença, e que comportaria novas valências, designadamente o SECNA e a investigação criminal, e mais recursos humanos e materiais, o que vem ao encontro das pretensões do município. Eu creio que isto não é mesmo 2000, é 2008. E a portaria foi publicada em 2008, embora se falasse deste assunto desde 2000. Fazemos aqui uma correção. O protocolo celebrado em junho de 2008 entre a Câmara Municipal de Palmela, a Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos, o Ministério da Administração Interna e a GNR determinou a cedência pela Câmara Municipal à Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos do direito de superfície sobre o terreno para a construção e posterior utilização do destacamento e posto da GNR de Palmela e atribuiu à autarquia a responsabilidade pela promoção e fiscalização da empreitada da construção. Assim, considerando que a Câmara Municipal se empenhou no cumprimento das responsabilidades confiadas, de forma a garantir com maior qualidade a construção do novo quartel, com o objetivo de reforçar e qualificar a segurança do território. Considerando que o investimento público, municipal e da Administração Central teve em conta a garantia das condições de operacionalidade, logística e alojamento necessárias à estrutura de comando e ação previstas, considerando que com a inauguração do novo quartel apenas foram transferidos para as novas instalações os efetivos do posto
de Palmela da GNR, de facto causou apreensão às entidades locais e à população, face à expectativa criada e contratualizada. A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública de 2 de abril de 2014, reivindica, junto do Sr. Ministro da Administração Interna e do Comando-Geral da GNR, um investimento sério na formação de mais agentes da GNR que permita suprir o déficit atualmente existente, de modo a dotar os vários postos de destacamentos dos meios humanos adequados, a efetiva instalação do destacamento territorial de Palmela com a dotação plena do contingente e as valências inerentes e que esteve na motivação e na gênese da construção do novo quartel, o reforço dos meios materiais, técnicos e humanos do posto territorial de Palmela, adequados à dimensão, características e necessidades de segurança do Conselho, até à efetiva instalação do destacamento territorial de Palmela da GNR. Senhoras e senhores vereadores, está à discussão a presente moção. Tem a palavra a senhora vereadora Natividade Coelho. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos, presidente, senhores vereadores e vereadores, senhores vereadores, municípios, comunicação social, trabalhadores e trabalhadoras da Câmara. Nós consideramos muito oportuna esta moção, aliás, no dia da inauguração nem sei o que havia de chamar, do edifício. Pode dizer, porque o edifício é posto territorial e destacamento. Foi com algum choque que ouvi as referências quer do Sr. Comandante Geral da GNR, quer depois do Sr. Ministro, que estávamos a inaugurar um posto naquele dia. Bom, e efetivamente estas coisas não se fazem de surpresa e os planeamentos devem ser cumpridos. Sobretudo não se gasta assim o dinheiro dos contribuintes, na medida em que não só as características do terreno, como as características do edifício, como aqui vem explicado. Portanto, temos uma construção para destacamento que tem um conjunto de valências e que dá um conjunto de respostas ao território completamente diferentes. E não estamos a falar só do território de Palmela, porque um destacamento tem depois uma abrangência diferente. E, portanto, foi com surpresa que verificámos que se estava a inaugurar um posto. Eu acho que a Câmara, de facto, deve tomar posição, mas sugeria aqui, só tivemos conhecimento agora da moção, sugeria aqui duas alterações, se estivessem de acordo. No verso, quando a seguir aos dois pontos, consideramos que o primeiro ponto deve passar para o terceiro, porque é uma matéria que tem que ser acalculada, quer dizer, está bem, mas é uma matéria que tem que ser acalculada pela GNR, pelo Governo, porque acho que esta noção, aquilo que interessa é a efetiva instalação do destacamento territorial de Palmela e a seguir à vírgula propomos, conforme portaria número 1450/2008 e protocolo assinado com a Câmara Municipal de Palmela, datado de Campos. Porque é assim, porque é isso que mostra, efetivamente, que para que é que ele foi constituído. Era só este acrescento e o resto ficaria igual. Portanto, era a efetiva instalação do destacamento territorial de Palmela, conforme portaria tal e protocolo, o resto de igual, e passar para terceiro lugar, nós sabemos que é posto porque nos foi dito no dia que estavam a formar agentes da GNR, mas estas coisas têm que ser planeadas, não é? Não se constrói um equipamento para depois ser uma coisinha e não aquilo. Portanto, acho que é mais importante e que dá mais ênfase a aparecer em primeiro lugar a efetiva instalação do destacamento. Mas também, se não for acolhido, votaremos
tal como está. Sim. Muito obrigado. Mais algumas vereadoras ou vereadores que podemos usar a palavra? Permitia-me, Sra. Vereadora Natividade Coelho, lembrar que, sendo importante sempre suscitar o compromisso, quer legal nos termos da portaria, quer do protocolo, eles encontram-se explanados nos considerandos, portanto, para tornar a moção menos maçuda, enfim, consideramos que não valia a pena voltar a reduzir, estão efetivamente nos considerandos. Por outro lado, esta questão da ordem, para nós, também, enfim, se pretender, nós alteramos a ordem, parece-nos é ter unanimidade em torno desta matéria. Agora, porque é que ela surge em primeiro lugar, já agora dar nota aos seus vereadores e aos seus municípios. Tive na semana passada a oportunidade de ter uma reunião de trabalho com o Sr. Comandante-Geral da GNR, em Lisboa, onde debatemos aturadamente este assunto. O Sr. Comandante está de saída, mas eu não quis deixar de vincar qual era a posição do município sobre isto. E desde o dia da inauguração, até a informação que fiz ao Sr. Ministro, a desculpa foi sempre um número de efetivos que estão a ser formados, que obviamente sabemos que são insuficientes para as necessidades que existem no país. Daí que esta matéria também nos preocupa, até porque há necessidade de reforço de efetivos noutros postos, também no nosso Conselho, conselhos limítrofes, e esta questão da segurança, portanto, aqui as fronteiras às vezes têm de ser tidas em consideração. Mas aceitamos a passagem do primeiro item para segundo ou terceiro, como entender. Queremos é que haja unanimidade relativamente a esta posição, que é uma posição de defesa legítima dos interesses do município e das expectativas que foram criadas com todo o processo. Faça a proposta. Caso não queira alterar a ordem, nós votaremos da mesma a favor. A questão aqui é que eu não acredito, muito sinceramente, apesar de não ter estado nas reuniões, eu não acredito que seja a única razão pela qual não inauguramos o destacamento, mas sei as condições em que estão sediadas as forças especiais que servem todo o distrito, que é em Almada, num castelo, não é um castelo, é um buraco de ferro, uma fortaleza. E portanto, estão a ver a centralidade de Almada, lá no meio relativamente a Sines, por exemplo, ou a Grândola, ou a Abela, não é? E portanto, como já desempenhei funções que tiveram a ver com as questões de segurança, eu acho que eu reconheço o que disse o Sr. Presidente, mas é assim, o investimento sério na formação de mais agentes da GNR não é para Palmela, é para os vários postos de destacamentos como aqui está. O que nós estamos a reivindicar em primeiro lugar é aquilo que foi criado e construído ser uma efetividade, porque agora temos ali instalações vazias e há designadamente as forças especiais que estão num buraco e muito perto, como podem calcular, vários pontos neste distrito, ou só na ponta do distrito, não é verdade? E portanto, Palmela, tendo a centralidade que tem, acho que não é preciso tirar 3 cursos superiores para perceber que se podia fazer alguma coisa relativamente a umas instalações que ali estão. Eu sei que também é preciso reserva relativamente a questões de segurança, porque podemos ser presos ou mal interpretados, mas efetivamente também tem que haver transparência na gestão das forças de segurança, dos equipamentos e dos bens, e termos a parte de cima abandonada revolta-nos. Daí que, mas isto agora foi mais só um desabafo, o senhor manterá ou alterará ou não? Sim, senhor. Está entendido, senhor vereador. Nós aceitamos a passagem do primeiro item para o terceiro, e portanto
em primeiro lugar, a efetiva instalação, sendo que tudo aquilo que disse tem naturalmente o seu fundamento, com exceção dos aspectos mais de natureza especulativa, que não devemos ir por aí, porque as forças de segurança também têm naturalmente os seus compromissos e as suas fontes. Eu tive a oportunidade de debater um conjunto de aspectos em pormenor com o Sr. Comandante-Geral, numa sala carregada de simbolismo, não é? Onde em 25 de abril de 74 Marcelo Teper aceitou a rendição e de facto trocámos algumas informações, umas que nos deixaram um bocadinho com esperança, mas outras que nos deixaram preocupados. E esta questão do recurso não deixa de ser importante. Em todo caso, aceitamos a sugestão. De acordo? Senhoras e senhores vereadores, vamos passar à votação desta moção. Naturalmente, ela há de chegar aos órgãos da tutela e de soberania. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A moção foi aprovada por unanimidade. Senhoras e senhores vereadores, outras questões no período antes da ordem do dia que entendam suscitar? Quem tem a palavra? Já não. É só a apresentação de uma preocupação, eu não tive tempo para apresentar, mas na Rua Heróis de Samar e José Pinheiros há, eu penso, mesmo ao pé da Junta de Freguesia, há um problema persistente que tem uns anos, que tem a ver com foi feita a ligação à rede dos prédios, um deles que é o assunto, não estaria à corda e ainda no tempo do Sr. Presidente Carlos Sousa, nós já falámos nisto. Foi construído um tanque ou uma bomba, pronto. Só que a bomba avariou e neste momento está a correr para a rua e eu queria alertar a situação. Mas a situação é do quer dizer, que agora há 8 dias esteja escrito ou nem nada. Eu sei que esta situação, nós já falámos dela e queria alertar para isso. Portanto, não estará à porta, eu penso que está muito mais baixo, foi colocada uma bomba. E tem a ver também com o atravessamento num terreno particular, com uma ligação definitiva. Nós já falámos disto no passado. Neste momento está a correr. Só estou a falar disto outra vez porque está a correr para a rua, não todos os pedidos. Nossa brigada do saneamento vai lá já se for necessário para tomar nota e depois veremos a solução definitiva, que eu tenho conhecimento de algum problema com o atravessamento de terrenos e assim, uma ligação definitiva para evitar essa situação da bombagem, que ainda tem alguma complexidade técnica e também financeira, mas já esteve mais longe. Muito obrigado. Outras questões, senhoras e senhores vereadores? Bem, antes de mais, boa tarde a todos e a todos os presentes, a quem também. Esta intervenção vem também, tem a ver com algumas informações que o Sr. Presidente deu em relação a alguns momentos que iam ocorrer no nosso Conselho relativamente à matéria do turismo e também está anexada a necessidade que a bancada do Partido Socialista tem de contextualizar as sucessivas micro-intervenções que tem feito em torno do programa Conquista com campanha, mas sobretudo em torno do cartão Touristicar. Também fica aqui a promessa que iremos encerrar este ciclo contínuo de intervenções, a não ser que se justifique na miudeza. De qualquer maneira, procuraremos dar um entendimento de como vemos este instrumento, daquilo que concordamos e daquilo que propomos, porque muito pouco nos desune em relação à matéria que está de facto implementada. Como tal, nós começámos portanto, a perceber um pouco a realidade. Fizemos algumas interpelações ainda no ano 2013 nesta casa em relação à matéria de monitorização e utilização do cartão, perante a não disponibilidade desses dados, acabámos por ser nós próprios a estabelecer contactos e tentar ter uma ideia. Não posso entrar aqui nos resultados
porque, sinceramente, achamos que são expectáveis. Então, nem é questão de serem extremamente positivos ou de serem negativos, são provavelmente os expectáveis e os normais em função das condições e das condicionantes que existiram em relação a esta campanha e ao investimento. Portanto, a forma como entendemos este cartão não deixamos de o ver como foi apresentado, de uma forma que transmite inovação e que, ao mesmo tempo, tem um caráter diferenciador que está assente nas características locais de Palmela e que tem a ver com a promoção do que se chama turismo de nicho. Falámos há pouco do turismo aliado a questões desportivas, sabemos que cultural, por exemplo, o queijo vinho que está prestes a iniciar-se. Portanto, é este o tipo de turismo expectável em Palmela e é também neste sentido que este cartão apresenta o seu caráter inovador. Não tem indexado a ele nenhum cariz tecnológico que permita uma monitorização da utilização, como um chip ou uma banda magnética, mas face às condicionantes, mais uma vez, e também à escala, também somos da opinião que provavelmente não justificaria para já o investimento. Há outras formas de monitorizar. Há também aqui, isto eu vi pelas atas da Câmara Municipal e pelas informações dadas pelo Sr. Vereador Luís Caio, alguma estagnação na casa das 40 entidades, que também não, sinceramente, não é importante, tem a ver com o número de restaurantes e as unidades de alojamento, que é, pronto, que estão nesta altura, está mais direcionado. Portanto, até agora, isto não há, nesta avaliação, um caráter que não seja construtivo ou assente numa realidade. Agora, passamos à parte que achamos em que provavelmente há coisas a trabalhar em relação a este tema. Começamos pela monitorização, que tivemos a perfeita noção que estava a ser feita com um espaçamento de um ano. Não é? Foi mais ou menos quando surgiu também os dados e os contactos da Câmara Municipal e também gostaria de dizer que não encontramos muitos exemplos de cartões deste tipo em localidades à semelhança, em dimensão e em resposta de Palmela. Encontramos em regiões e em cidades de grande dimensão. Isto porque este cartão tem indexado assim uma filosofia de fidelização, como qualquer cartão. E, portanto, é mais facilmente aplicável a locais, a metrópoles e onde as vias de comunicação, a necessidade dos próprios utentes acabam por transmitir uma volta. Portanto, um regresso face às necessidades. Mas, e fica aqui a primeira sugestão, também aqui poderá ser implementado facilmente o sistema de pontos. Pelo número de utilização, dá um brinde. Hoje vamos aprovar uma proposta que tem a ver com t-shirts e material promocional na linha da Palmela Conquista e, portanto, consoante as utilizações, poderia-se promover aqui este processo de utilização, dando, por exemplo, um brinde, um t-shirt, uma caneta, uma caneca, etc. Este é um dos pontos onde, na nossa opinião, o cartão tem que ser, deverá ser melhorado, criando aqui novas dinâmicas. Em relação também à questão da promoção que é feita no web, obviamente percebemos que é possível, mas se fizermos umas buscas no web, como toda a gente pode fazer, percebemos que existem muito poucos resultados relacionados com isto. Por exemplo, podemos escrever cartão de turismo para o não vou estar a explicar isto, é uma matéria que quase todos realizamos, e portanto há aqui palavras de grande amplitude que transmitem um grande número de resultados, mas de facto as conjugam as três não são similares. Isto também não há fundamentismo. Estas campanhas não resultam por simplesmente por abrir os meios, ou por fazermos alguma divulgação mais ou menos intuitiva e de esforço. Este investimento, a web hoje em dia, para haver sucesso nas campanhas de marketing, tem que se investir, tem que haver capacidade de investimento e é uma matéria específica no que diz respeito à comunicação. E, portanto, não digo isto que é um passo falhado, digo que é um passo por cumprir. Portanto, será determinante para o sucesso até porque esta exposição, não é dela que depende a importância para os próprios aderentes, a importância da participação das empresas. Elas aderem a este tipo de iniciativa para haver um crescimento da promoção e da sua visibilidade. Portanto, há aqui, na nossa opinião, a necessidade de priorizar uma opção em relação a uma maior capacidade de investimento neste setor. E não querendo passar porque, de facto, isto são apenas alguns contributos, em relação também a esta oferta por nicho, a própria matéria que está disponível no site ainda não foi, na nossa opinião, completamente explorada.
Se virmos, por exemplo, a área da cultura é uma das zonas mais ricas do nosso concelho e que mantém, não obstante esta crise, mantém uma oferta relativamente regular. Na última consulta que fiz, a única opção disponível na área da cultura era um guia, uma visita guiada no castelo, ou qualquer coisa assim, e portanto deixava de fora quase tudo que são espetáculos, para além de não trabalhar, como por exemplo acontece em Almada, a relação direta entre o ato de marcação de uma bilheteira e a necessidade de alojamento ou de refeição. Portanto, aqui, isto cá está, também não estou a falar de fábricas, estou a falar de aspectos que podem melhorar, que têm a ver com a transversalidade e com a interligação destes vários pontos. Finalmente, e esta será talvez a sugestão que poderá incutir aqui alguma. Como disse, este cartão tem este problema, que não é um problema, mas é uma realidade, de escala. E, portanto, esta utilização por fidelização em relação com uma terra com palma e com poucas opções em termos de meios de transporte no que diz respeito ao centro da vila, portanto, à capital do concelho, dita que esta questão do regresso turista provavelmente não seja o que mais acontece aqui em Palmela. Em Lisboa isto poderá acontecer e certamente acontecerá. Em Palmela acho que o turismo acontece muitas vezes, será, se não único, depois de grandemente espaçado pelo tempo. A nossa sugestão, tendo em conta ganhar escala no cartão e aproximar da utilização, como de resto o Sr. Presidente várias vezes afirma fazer regular e cotidiana, é que este cartão prevê-se a sua designação de cartão de turista e pudesse ter uma designação Palmela Conquista e assim pudesse ter uma utilização de proximidade, uma utilização cotidiana local, não perdendo ao mesmo tempo o seu fator de utilização externo. E poderia ser alvo de campanhas locais, portanto, e abrir outras atividades económicas. Portanto, tornar-se uma espécie de cartão dedicado à atividade económica, que também, obviamente, com uma atividade económica que teria a sua abrangência em relação ao turismo. Assim, conseguiríamos aqui um equilíbrio entre as duas vertentes e que, não sei, estas coisas nunca se sabe só experimentando, não é? É só como um terreno, pudéssemos aumentar o número de utentes, o número de empresas, que seriam certamente sinais positivos. Disse, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Mais intervenções, senhores vereadores? Não houver? O Sr. Vereador Biscay quer comentar alguns aspectos? De uma forma muito breve, mais complementar a todo isto e todos os presentes nesta sessão, dizer apenas que tomei boa nota dos comentários e da opinião do Sr. Vereador. Muito obrigado. Eu acrescentaria só que sou naturalmente portador e utilizador do cartão, mas naturalmente não o utilizo em refeições como, enfim, eu e a generalidade, se calhar, de outros municípios e funcionários públicos fazem aqui na nossa restauração local para obter descontos em refeições de 6,5€ ou 7,5€, não é? Mesmo. É só por isso que não encontro lá alguns registros, porque com ou sem cartão, no meu caso concreto, eu faço questão de apoiar o comércio local, mas não uso para beneficiar dos descontos. As outras situações foram devidamente registadas e integram-se perfeitamente na estratégia de desenvolvimento que temos para a potenciação deste instrumento. Não havendo mais questões concluídas da ordem do dia, passamos à ordem do dia. Muito obrigado. Então, passamos à primeira proposta, cá como apresentá-la, uma proposta atinente à alteração dos estatutos da ADC, da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento. A versão atual dos estatutos desta rede remonta a 15 de março de 2013, data da escritura pública, efetuada ao abrigo da Lei 45 de 2008, 27 de agosto. Entretanto, a Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, entretanto publicada, vem revogar a Lei nº 45 de 2008, de 27 de agosto, contendo normas e disposições que obrigam a uma alteração estatutária, e é oportuno aproveitar esta alteração decorrente da lei para alterar igualmente outros artigos constantes nos estatutos. A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade
em reunião realizada no passado dia 17 de março, uma proposta de alteração dos estatutos com os seguintes objetivos: incluir na denominação da associação a menção de Associação de Municípios, de acordo com a Lei 75. Omitir o prazo de 10 dias para a convocação das reuniões da Assembleia Intermunicipal. Este assunto há de ser depois tratado e remetido para as questões do regulamento interno, a aprovar após a alteração dos estatutos. Mas, sobretudo, aproveitar também esta necessidade de alteração por via da Lei 75 para equiparar a duração do mandato do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal, anteriormente 2 anos, à do mandato dos órgãos municipais, para ficar coincidente. Face ao exposto, propõe-se que, de acordo com a legislação aqui aduzida, a legislação aplicável, a Câmara Municipal aprova e delibera propor à Assembleia Municipal a alteração dos estatutos da CDA-IC, da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, de acordo com o disposto na minuta da ata número 5, de 17 de março de 2014, e com a versão final dos estatutos que se anexam, passando a fazer parte integrante da proposta. Só referir para quem nos acompanha, trata-se de uma rede que trabalha as políticas de cooperação para o desenvolvimento, relações com outros países, lusófonos também. É uma rede de partilha de experiências, de racionalização de recursos, integram municípios como Amadora, Faro, Grândola, Louros, Maia, Marinha Grande, Moito, Odivelas, que preside neste momento, Oeiras, entre outros, e naturalmente Seixal, Palmela, por aí fora. Senhoras e senhores diretores, alguma questão? Não tem, passamos de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado por unanimidade. Proposta número 2, Palmela Desporto, relatório e prestação de contas de 2013. Senhor Vereador Adilho Costa tem a palavra para a introdução do assunto. Primeiro, conselho agradecer a todos os senhores vereadores e vereadoras, todos os presentes. Relatório de prestação de contas da Palmela Desporto. Na reunião do Conselho de Gestão da Empresa Municipal Palmela Desporto, 26 de fevereiro último, foram aprovados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2013. A prestação de contas da Empresa Municipal reflete a atividade desenvolvida, bem como os resultados financeiros alcançados durante o ano de 2013, os quais apresentam um resultado líquido do exercício negativo no valor de 87.466 euros. Para 2014, mantém-se a prioridade na aplicação dos princípios de rigor e funcionamento dos custos de determinados serviços para que se consiga inverter o resultado negativo de 2013. Os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2013 da Palmela Desporto, aprovados pelo Conselho de Gestão, são os constantes no anexo à proposta, que está em vosso poder. Assim, dando cumprimento aos estatutos da Palmela Desporto, compete ao representante da Câmara Municipal exercer de forma vinculada à posição do município o seu direito de voto na Assembleia Geral. Como tal, propõe-se, em conformidade com os estatutos da Palmela Desporto, que o sentido de voto do Presidente do município seja de aprovação dos documentos apresentados. O Sr. Presidente permite iria só dar 3 ou 3 dados relacionados com o relatório de contas. Naquilo que diz respeito às atividades realizadas, foram realizadas todas as atividades propostas, com um acréscimo de mais 5 atividades, ou seja, uma realização, neste caso, de 111% em relação ao que estava proposto. Quanto à execução orçamental na sua análise global, os rendimentos totais foram de 1.333.000 euros, ou seja, mais 1,05% do previsto. A venda de serviços prestados atingiu 903.000 euros, portanto 1,26% acima do previsto. E outros rendimentos e ganhos foram de 36.200 euros, ou seja, mais 9,3% do previsto. De todo modo, em relação à outra componente, os gastos e perdas, foram mais 7,51% do que previsto. Tiveram uma forma de 1.470.000 euros, um valor superior, nomeadamente focados no fornecimento e serviços externos. Nos gastos com o pessoal, foi de 713.000 euros, mais 10,45% do previsto, e aqui teve que ser a linha de conta a aplicação
da decisão do Tribunal de Contas sobre a Lei do Orçamento do Estado, a compensação pelo déficit de exploração, ou seja, que regularmente nós chamamos de subsídio à exploração, tinha um valor de 444 mil euros, que representante dos 2% dos rendimentos totais foi inferior a 2012, em 36 mil euros, e refletiu-se de forma, negativa no resultado, que o resultado negativo, como eu disse há pouco, que seria uma dimensão que é de 87 mil euros. Por seres de custo, continua a piscina do Pinhal Novo a ser o maior centro de rendimentos e ganhos, representa sempre 3%, portanto há um aumento de 5% dos proveitos e um aumento de 7% dos gastos. Na piscina de Palmela há menos de 2% dos proveitos, mas há um aumento de 5% dos gastos. No pavilhão municipal de Pinhal Novo há uma descida nos rendimentos, mas também há uma redução de 7% dos gastos. No campo de jogos de Palmela está estabilizado em relação aos rendimentos, mas há uma redução de 17% nos gastos, uma redução significativa. Depois está aqui reconduzida a estrutura central de gestão, que não pode ter rendimentos, o que significa, no fim e ao cabo, 4 pessoas, desde o Sr. Presidente do Conselho de Gestão, mais o diretor financeiro e mais 2 trabalhadores, a questão das viaturas e do combustível, que fica indexado a esta rubrica. Mantém-se o mesmo nível de recursos humanos, 38 funcionários efetivos, um deles está neste momento com licença de previsão, 3 funcionários que pertencem à Câmara Municipal e que estão cedidos por interesse público. Dizer que 54% dos trabalhadores da Palmela de Desporto são do sexo feminino e que cumpriu-se o plano de formação. Dava só aqui uma nota muito geral sobre os equipamentos esportivos, quanto à piscina municipal de Palmela. Há uma média mensal de 1.338 utilizadores, mais 5% de 2012. Em metade dos programas de atividade desce o número de participantes, é uma realidade, e há uma subida acentuada no programa 50 mais. De todo modo, para além disto, há 22 eventos com 403 participantes, sendo 2 desses eventos nem sequer foram efetuados os registros. Digamos, dos 22 só foram efetuados registros de 20. Quanto ao pavilhão desportivo municipal de Pinhal Novo, esteve aberto durante 293 dias, uma média de 10 horas de utilização por dia, cerca de 1.000 utilizadores, são 166, menos 5% do que em 2012. Continua a ser as escolas de Abreu dos Santos, a vez das 3 de Abreu dos Santos, o maior cliente. Para além das atividades de eventos, dos eventos regulares, houve 102 eventos que correspondem aos calendários oficiais do basquete, do futsal, da ginástica, no âmbito do programa de desenvolvimento desportivo. Quanto à piscina municipal de Pinhal Novo, há uma média mensal de 2.933 utilizadores, menos 2% do que em 2012. Portanto, há uma redução de utilizadores na média das atividades, exceto, neste caso, do albergue de espaço aquático, de hidroterapia, 50 mais e dos cantores diversos, que há um aumento. Houve 34 eventos realizados, 648 participantes. Houve 42 festas desportivas, com cerca de 600 participações, e destaca-se também aqui, mais uma vez, a equipa de organização pública desportiva. Por fim, quanto ao campo de jogos no Municipal de Palmela, esteve aberto 271 dias, uma média de 5 horas e 30 por dia, uma média mensal de 227 utilizadores, menos 8%, e que, como sabem, o maior utilizador é o Palmeirense. Houve 3 eventos pontuais com cerca de 933 quase 1.000 utilizadores. Dizer-vos que há uma redução geral no número de utentes, ainda que contido, bastante contido. Como vos falei, na questão de 2%, 5%, enfim, tirando a piscina municipal de Palmela, com um aumento, esta secretaria e há um aumento, os outros equipamentos tiveram uma redução ainda assim contida do número de utentes, do número de horas de utilização dos equipamentos, no fundo, a redução da própria tem a ver com a conjuntura socioeconómica das famílias e, sobretudo, mais nos adultos do que nos jovens. Isso, Sr. Presidente, depois penso que outra questão, como investimento, neste caso, em termos de investimento, que é importante reforçar, foi um investimento com um valor que foi calculado e que foi cumprido em 81%, até contrariamente àquilo que no passado já era quase histórico, que em termos de investimento, esses valores que não eram compagináveis e que depois não eram alcançados. Aqui, de facto, foi alcançado. Por ordem disso, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador Adil. Senhoras e senhores vereadores, outras questões sobre esta proposta? O Sr. Vereador Pedro Faleço, tem palavra.
Bem, eu começo por dizer que o Partido Socialista irá quebrar aqui um bocadinho a tradição em relação à matéria de votação ao relatório de contas. Mas começo esta intervenção também por realçar aquilo que achamos que é positivo e que tem, nomeadamente, a ver de uma forma direta com a administração. Houve e tem havido uma quebra da receita que vem desde 2010. Portanto, não há aqui surpresas, tem a ver com a conjuntura, com o ambiente externo e também com as dificuldades das famílias, das pessoas. Infelizmente, esta matéria de saúde, não é? Porque como é o desporto e a utilização dos equipamentos esportivos acaba por ser as primeiras a sentir-se. Por outro lado, também conseguimos ver e vislumbramos, daí este elogio à administração, que em relação ao previsto extrapolou a atividade e temos assistido a uma tentativa de diversificar não só os meios de angariar novos clientes, mas também a oferta de atividades. Tudo isto tem a ver com a matéria administração. Portanto, temos que realçar aquilo que é de realçar e será com certeza assente neste realce que, sem situar ainda aonde iremos fazer uma alteração ao nosso sentido natural de voto. Também em relação às outras matérias, se houver está antecipado, mas a linha não será basicamente a mesma que a habitual. Já é um começo. Também, não sei, não vou comentar e não vou, obviamente, também retirar toda a importância e a assertividade das intervenções anteriores. Vou mais partir delas. Desde 2006 o que temos visto em relação aos dados é uma estabilização. Não é? Portanto, uma estabilização em relação à capacidade própria em termos financeiros, uma vez que variou 7% no sentido positivo, mas que teve a ver com as reduções dos subsídios à exploração da Câmara. Portanto, lanço em termos de desafio de perguntas, estaremos aqui a encontrar um equilíbrio razoável, ou a chegar a um equilíbrio razoável entre o que é o subsídio de exploração e o que tem que ser os meios próprios do Palmel de desporto. Parece-me que sim. Olhando para os vários indicadores, todos eles são, de uma forma ou de outra, estáveis, têm vindo a estabilizar, obviamente estão dependentes daquilo que é externo. Este ano foi o preço do gás e o preço da água. Portanto, duas matérias, uma delas indexada aos preços que a própria autarquia define, mas uma empresa no conselho não é diferente, eu digo isto muitas vezes, não é diferente em muitas medidas das próprias famílias. Portanto, estes custos terão que ser também incorporados. Mas estes 87 mil euros explicam-se por estas variações em pela redução do subsídio à exploração. Não há aqui nenhum fator não previsto, nenhum fator que nos possa surpreender. A matéria que nos leva a não votar favoravelmente e, portanto, a abstermos nesta proposta tem apenas a ver com a perspectiva do futuro. Estes equipamentos têm 13 anos, vão entrar, pois, exato, e, portanto, alguns deles têm mais, eu estou a situar provavelmente nos anos da Palmel de desporto. Alguns têm mais e, portanto, estas contas não deixam aqui vislumbrar a capacidade de investimento. O Sr. disse bem, em exercícios anteriores existisse a cor à volta de 100 mil euros, este ano foi muito real, não é? Independentemente de ter havido aqui uma alteração grande em relação às ações que estavam previstas, não houve em relação ao valor, portanto, admitimos que as prioridades foram redefinidas e não há nenhuma empresa que possa definir prioridades por um ano de uma forma imóvel, não é? Portanto, tem que reagir à conjuntura e às ideias e à flexibilidade. É esta, muito sinceramente, na ótica do Partido Socialista, uma das principais vantagens de uma empresa municipal. Depois, noutros campos, continuamos com a dúvida razoável se para estes números uma divisão não seria quase igual ou igual em termos do que seria uma gestão, porque não há aqui trabalhadores em regimes de flexibilidade, portanto, contratualmente, parece-me tudo. 3 deles até são da própria autarquia, estão cedidos em regime de interesse público, mas também não quero aqui pesar com esta dúvida. É uma dúvida subliminar. Mas
as nossas principais dúvidas têm a ver com a manutenção dos equipamentos, com a renovação dos equipamentos, com equipamentos mais eficientes, uma vez que muitos deles certamente já terão mais de uma década de utilização, e como é que isto se vai fazer com estes números e com a inexistência de margem e, ao mesmo tempo, com a inexistência de um ambiente económico externo favorável a ser expectável que conseguiremos angariar muitos mais clientes. Eu sou otimista por estar com isso, acho que novas dinâmicas como aulas de livre acesso, etc., benzidos experimentados, provavelmente terão resultados. Não a curto prazo, mas numa perspectiva do hábito e também numa ação global da autarquia e da promoção do desporto. Mas a nossa dúvida, e que não vimos respondida, e provavelmente é a mais natural de todas, é como é que se lida com o futuro da Palmela Desporto. Não só em termos do que existe e de como se mantém melhor, mas de uma possível expansão, caso haja necessidade de uma outra área ou de outra matéria desportiva. Disse sobre Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, digo que quer fazer mais algum comentário, se os estão suscitados, faz favor. Se me permite, antes de mais, louvar tanto a tomada de posição, a Partido Socialista, penso que fez uma análise adequada e aquilo não totalmente concordante com a nossa, mas registro essa evolução, porque durante muito tempo, sempre que trazíamos aqui a temática da Palmela Desporto, começar era sempre um ponto de discórdia entre nós, e acho que deverá ser, sim, um ponto de aproximação e, quiçá, até dentro de pouco tempo, convido o Sr. Presidente da Câmara, que isso já tem vontade, temos a oportunidade, todos nós, visitarmos a Palmela Desporto e ver como os equipamentos da Palmela Desporto funcionam. Bom, se me permite, a questão que ele levantou, enfim, da necessidade de obras, nomeadamente com o número de anos que já têm os equipamentos, é um assunto que está a ser analisado e que, em sede de revisão do contrato de comunidade, terá que ser visto. Até onde é que vai a Câmara Municipal, até onde é que vai a Palmela Desporto, necessariamente terá que ser, não podemos esquecer que, no seu conjunto, aquilo é um equipamento 100% municipal. Portanto, esta empresa é 100% municipal e a Câmara também terá que assumir as suas responsabilidades como tal. É nessa ordem de ideias que tentaremos resolver aquilo que é inevitável, não é? Porque equipamentos já têm mais de 10 anos e que é necessário de facto, olhar para eles e eles que necessitam de ter uma manutenção diferente. Tem havido um esforço muito grande na questão da autonomia financeira da Palmela Desporto, e disse bem que desde 2006 para cá que é notório, eu diria até desde 2005 para cá que seria notório essa autonomia financeira. Mas também temos que ver na atual conjuntura, e aquilo que está proposto para 2014 não é exatamente o mesmo que foi proposto para 2013, não é? Que até onde é que deverá ir ou não o subsídio de exploração da Câmara em relação à Palmela Desporto. Notamos, e eu trago aqui o anuário financeiro dos municípios portugueses, que, enfim, infelizmente deu origem que no conjunto do universo que não chegou aos 300 empresas municipais, 111 tivessem sido encerrados. Tem a ver um pouco com este equilíbrio. Porque, se por um lado é necessário que das receitas dos últimos 3 anos têm que ser superiores a 50% das despesas, é necessário que os apoios públicos, neste caso o subsídio à exploração, têm que ser inferiores a 50% das receitas. É necessário que os resultados operacionais emitidos desde 2010 devam ser positivos, nem sempre estes itens que são vistos individualmente são cumpridos. E hoje, não é de sermos porta-vozes de todas as empresas principais de importação do país, não é isso, mas hoje existem empresas principais que estão com graves dificuldades e que pensamos que o caráter social que elas representam pode estar em risco. E neste anuário, infelizmente, se por um lado eu vejo as piores empresas com resultados económicos e com muita dificuldade poderão recuperar,
empresas com resultado económico que vão desde 1.500.000 euros, 600, não vou dizer não vou dizer não, mas está no ar. Também vejo aqui empresas com resultados económicos muito menores, não é? Nos 3 anos, 74.000 euros, 40.000 euros, algumas até que eu penso que é planificação financeira, 244 euros. Quem é que, com um resultado final de 244 euros, quer dizer, deve ser, alguém que não percebe minimamente da área financeira, isto nunca se apresentaria. Esquecendo-se que 3 resultados negativos da origem ao encerramento dessa empresa. Portanto, eu penso que há que refletir, e penso que os municípios estão a refletir de uma forma de também alterarem a lei, de maneira que não seja tão rigorosa contra a lei neste momento, porque corta as pernas dessas empresas municipais. O que se nota aqui, e para concluir o Sr. Vereador, é que a nossa empresa municipal está entre as melhores do nosso país. E que este resultado negativo que teve origem, como eu já disse, na questão do. Não era expectável, mas que aconteceu, infelizmente aconteceu, da introdução das férias, subsídio de férias, na própria execução. Até já para 2014 considerar-se este mesmo valor, porque diz respeito a 2013. E a questão do gás, principalmente do gás, da água poderá ser controlável, mas do gás, porque há menos consumo de água, há menos consumo de eletricidade e vai-se melhorar nesse aspecto. E há menos consumo de gás, curiosamente, o que é um aumento exponencial do gás. Portanto, é por aí que, vendo quais são, de facto, estes problemas e indo para maior eficácia energética ou eficiência energética, penso que se conseguirá ultrapassar. Custos com pessoal é muito difícil porque já se sabe para as unhas, digamos assim, em relação a todos aqueles que são custos e há um conjunto de custos que são importantíssimos e que se reduziram com os TPs, material de escritório, tudo isto, comunicações, higiene da limpeza, assistência técnica, tudo isto se conseguiu baixar. Até a eletricidade baixou, mas pensamos que 2014 poderá ser melhor, ultrapassada que seja também as dificuldades em relação à utilização dos equipamentos pelas pessoas, mas, como disse, e eu concordo perfeitamente consigo, tem havido uma grande inteligência da gestão do Palmeiras Desporto em ver ou dar muita orientação em relação às necessidades que as pessoas têm para a utilização dos equipamentos. Não é de uma maneira, poderá ser de outra, e é por aí que também se poderá ir. E uma comunicação mais agressiva no sentido da palavra, como é verdade. Eu penso que estão de parabéns, quer a gestão o Conselho de Gestão da Palmeiras Desporto, quer os trabalhadores da Palmeiras Desporto. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu creio que as asserções e as justificações destes resultados são claros. Em todo o caso, gostaria de reduzir aqui apenas 3 aspectos. Primeiro, recordar que a escolha da gestão é uma responsabilidade municipal e que nós, como tivemos a oportunidade de dizer na recondução do Sr. Presidente do Conselho de Administração e restante equipa, depositámos um voto de confiança que resulta naturalmente do excelente trabalho desenvolvido nos últimos anos, que permitiu esta gestão rigorosa. Por outro lado, temos estado a trabalhar conjuntamente para que grande parte das iniciativas e dos eventos desenvolvidos por Palmeiras do Desporto sejam entendidos outros casos no país. Tem também empresas de gestão, de animação desportiva, como um instrumento de desenvolvimento e da própria política municipal. E penso que as iniciativas que têm vindo a ser divulgadas e as ofertas que existem, o conjunto de programas postos à disposição dos nossos municípios, em particular dos mais jovens, são disso também um exemplo perfeito. E, portanto, está naturalmente o Conselho de Administração de parabéns, considerando ainda mais a atual conjuntura, que também foi aqui aflorada pelo Sr. Vereador Diogo Costa, que é uma conjuntura de grande depressão, ou seja, estas questões aqui
das empresas municipais, e eu tive também o cuidado de verificar sobretudo aquelas, para não comparar com outras áreas, aquelas que trabalham nesta área, e de facto as notícias que nos chegam não são as melhores. E por muitos exercícios que alguns municípios estejam a fazer, até de às vezes pagar a água, a luz e a eletricidade e ficar com encargos de 300.000 euros para receberem em contrapartida benefícios de 16.000 euros. Temos aí vários exemplos, até de discussão já, contas relativas a 2013, felizmente não é esse o nosso caso. O contexto é difícil, mas as medidas que estão a ser tomadas são sérias, vão no caminho de impor mais, para além de rigor, e atenção, entenda-se que rigor não é deixar de fazer, e é isso que eu quero sublinhar, é que se está a fazer mais. Obviamente há medidas a tomar, também nesse capítulo o trabalho com quem dirige a Palmela de Desporto tem sido feito, em particular havendo introdução do Sr. Vereador, e teremos em breve de discutir as questões do contrato de comunidade para definir também a partir de valores é que alguns investimentos deverão ou não ficar a cargo do município. Mas também sobre essa matéria, havendo já acordo, até porque aprovámos um conjunto de orientações estratégicas também para a Palmela de Desporto que já deixam perceber esse entendimento, nós só tomaremos essa decisão depois de perceber, até no quadro estratégico comunitário, seja nas AIDUs, seja em algum programa regional ou temático, estas questões de eficiência energética, como é que lá chegamos e se é mais vantajoso ir à empresa ou ir para o município. De momento, e temos falado nisto já nos últimos meses, falou-se muito no Jéssica, como uma linha de financiamento que poderia ajudar a tomar algumas medidas de eficiência. Mas o Jéssica é um financiamento que tem os juros mais baixinhos e tal, mas não deixa de ser dinheiro emprestado, não é? E nós queremos que quem quer efetivamente promover estas questões, e são objetivos do país, de redução de eficiência energética, tem naturalmente pôr em funcionamento um conjunto de programas que hão de cofinanciar estes investimentos que serão feitos ou pela empresa ou pelo município, consoante se revelar mais vantajoso. Senhoras e senhores vereadores, se estiverem de acordo, passaríamos a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório de prestação de contas de 2013 da Palmela de Desporto foi aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Social Democrata, ou da coligação Palmela de Mais, como referido, e a abstenção dos senhores vereadores do Partido Socialista. Quero ler a declaração de voto, Sr. Vereador, se faz favor. Os vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se pelos seguintes motivos. 1. A comparação dos resultados entre o previsto e o executado revela algum equilíbrio no esforço na clarificação dos indicadores, bem como das causas diretas e indiretas para os resultados que se apresentam. 2. Continua a manifestar-se uma clara hesitação no modelo de gestão, designadamente quando há apresentação dos documentos de gestão provisional ou nunca se assume a política do município relativamente ao futuro sustentável da empresa, que transmita quais as opções em termos de investimento para a manutenção e possível exploração dos equipamentos e, consequentemente, a sua rentabilidade, o que tem obrigado o Partido Socialista a votar contra este documento de gestão. 3. O resultado líquido negativo agravou-se, o que o próprio relatório reconhece como motivo de desagrado. 4. Os exponenciais aumentos dos gastos com fornecimentos externos, gás e água, bem como serão mais um fator de estrangulhamento para o equilíbrio da empresa municipal, bem como a incapacidade de realização de investimento torna expectável a existência de uma estratégia concertada entre a Câmara Municipal, detentora de 100% do capital social, e a empresa. Com certeza. Tivemos umas alterações. É melhor fazer, porque há algumas coisas que não batem muito certo com algumas questões que até foram ditas, mas pronto, é uma declaração. Senhoras e senhores vereadores, passamos então à proposta número 3, Sr. Vereador da Costa, a previsão de apoio financeiro às escolas no âmbito dos jogos desportivos escolares.
Câmara Municipal de Palmela realiza em conjunto com as escolas dos segundos e terceiros ciclos do ensino básico e do ensino secundário desde o ano técnico de 89-90 o programa de Jogos Desportivos Escolares. Trata-se de um programa de atividades esportivas com um componente interno nas escolas e outro interescolas. Na fase interescolas tem lugar em 2 períodos durante o presente ano letivo. O primeiro realizado entre 31 de março e 4 de abril e o segundo entre 2 e 6 de junho. As atividades esportivas são definidas em função das condições existentes na escola e da disponibilidade dos professores. Cabe aos grupos disciplinares de educação física as funções de realização de inscrições, definição dos calendários de jogos e realização dos turnos. Ao longo das 24 edições realizadas, milhares de crianças e jovens deste Conselho tiveram a possibilidade de praticar inúmeras atividades físico-desportivas. Ao que aqui compete assegurar a coordenação da componente organizativa e de respeito aos calendários dos jogos, aos planos de transportes da fase interescolas, os aspectos de natureza logística, bem como o apoio financeiro destinado a participar aos custos, com a organização e a realização das atividades em cada escola. Assim, propõe-se ao da legislação em vigor uma atribuição de um apoio financeiro no valor global de 2.500 euros aos estabelecimentos de ensino que abaixo indicados para participar com os custos da organização dos jogos desportivos escolares, incluindo 500 euros a cada uma das escolas que estão indicadas. A Escola Básica de Formação e Tecnologia de Capelo, Câmara dos Santos, José Saramago, depois os três isso. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Questões sobre a proposta? Sr. Vereador Cristina Rodrigues, tem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos os presentes. Ora, num período em que há um decréscimo da população escolar e dificuldades no acesso dos alunos às escolas em período de interrupção letiva, num período de clara recessão económica em que os alunos podem ser afastados das atividades desportivas, num período em que a oferta social não desportiva é cada vez mais apelativa e sedutora relativamente às atividades físicas e desportivas, estamos todos cientes disto, a gratuitidade do desporto escolar pode reforçar as suas condições de atração, de atratividade, face a outras funções. Portanto, é para muitos alunos a única oportunidade de acesso à prática desportiva. Infelizmente, isto é uma realidade. Pelo que, perante isto, é de salientar positivamente, em primeiro lugar, o trabalho desenvolvido por todos os professores de educação física, responsáveis pelo desporto escolar, no âmbito do desporto escolar, e também o apoio financeiro da autarquia às escolas, no âmbito dos jogos desportivos escolares, que, desta forma, acaba por facilitar a prática da atividade física dos alunos residentes na sua área territorial. Portanto, estamos a falar do nosso concelho e tudo o que seja prática desportiva é bem-vinda. O que propomos é que a Câmara tente fazer uma discriminação positiva da participação dos alunos nestes projetos de desporto escolar, pelos resultados atingidos, para, de certa forma, também os incentivar a participar mais e a continuar depois com esta atividade para além destas fases. Através do quê? Da entrega de alguns prémios aos alunos. Vimos aqui que já se gasta 1.400 euros em medalhas, são 1.634 medalhas, portanto já é um esforço. Mas o que propomos é que seja entregue material didático, ainda que não seja esse material didático atribuído a todos os medalhados a alguns prémios. Isto porquê? Porque, de acordo aqui com as contas da informação técnica, há aqui 750 euros que podem vir a não ser utilizados para aluguer de transportes, só serão utilizados caso exista alguma impossibilidade das criaturas do município. Se for caso disso, e porque também não se está a falar em verbas muito grandes, e porque todos sabemos, através dos diretores de turma, esses casos são sinalizados, há infelizmente algumas crianças que precisam de material ainda nesta altura do ano. Portanto, seria uma forma também de discriminar positivamente, para além destas medalhas que, enfim, já são de louvar. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador Cristina Rodrigues, gostei, sim, da sua sugestão, mas queria, e estou de acordo quanto à emergência da gratuitidade do desporto escolar, à emergência
que o Ministério da Educação deve ter em relação às escolas e à prática desportiva, que não é um fio, muitas vezes, ou não, o fio não, está sempre atrás. Basta ver os equipamentos escolares que são feitos e depois não há nenhum espaço para a prática desportiva. Os nossos problemas em relação aos pavilhões, felizmente, temos o pavilhão da Escola Secundária de Pinhão Novo, enfim, que até podia ter a cereja em cima do bolso se ela fosse fechada e contribuísse depois para a comunidade, não tem, mas pronto, de todo modo, há um avanço em relação àquilo que existia no passado, mas ainda estamos aflitos em relação à secundária de Palmela, os pais não querem que os meninos atravessem a vila em direção aos bombeiros para poderem fazer a prática desportiva, que está muito limitado, e para não falar de José Saramago, não é? Que também não tem pavilhão desportivo adequado. Pronto, portanto, aí estamos perfeitamente de acordo que é necessário olhar-se para o desporto de uma outra maneira. A nossa relação em relação aos jogos desportivos escolares, enfim, digamos, para os professores de educação física, é luz, pode haver um livro para uma coisa mais ampla, não é? Felizmente a Câmara não desistiu, com mais ou menos investimento, mas não desistiu. E o melhor investimento não é este dinheiro que nós estamos a repetir. O maior investimento é a logística, é o transporte. É o conjunto complexo, contado aos minutos quase, para que o autocarro venha e ainda por cima consiga depois fazer outra parte do trabalho. Não é? Levar os convenientes à escola. Tudo isso tem que ter certo. Exatamente, tudo isso tem que ter certo. É de loucos. Mas isso é visto em conjunto, sabe? E, felizmente, a senhora vereadora deu uma informação técnica de 26 de novembro. Serviu de base a isto, quer dizer, não é exatamente isto que está, não é? Mas é a base do trabalho sempre. Faz a avaliação do que foram os jogos desportivos escolares durante o anterior ano letivo e projeta-se em conjunto e, sobretudo, ouvindo a opinião dos professores, que são eles, que dão um manual, basta ver depois da definição da separação de funções, não é? Da separação de funções entre aquilo que compete à Câmara e aquilo que compete à escola, não é? Não só da disponibilização das instalações esportivas, da disponibilização dos recursos materiais esportivos e depois também a forma como eles interagem. Não é fácil, não é nada fácil. Mais a mais, no momento que estamos a atravessar, os próprios professores estão a ser massacrados nas escolas com outras coisas, nomeadamente atividades administrativas, isso é um conhecimento comum, não é? Portanto, o que eles acharam e que nós hesitámos na altura é que achámos nós que os diplomas bonitos serviam, mas não. Tal como o Sr. Presidente ainda se recorda da primeira medalha que teve no Atlético, antes gostam de ter uma medalha e dizer que pelo menos ficaram em primeiro e segundo lugar, porque eu penso que é só o primeiro lugar que dá direito à medalha. O resto são diplomas, mesmo assim vai haver muitos primeiros lugares, mas é bom, quer dizer, é bom ver medalhas. Pode custar alguma coisa, mas é bom ver medalhas. O resto, Sra. Vereadora, eu acho que é mais ação social escolar, está a perceber? O resto, eu acho que deve ser de outra forma que nós temos que agir dentro da escola e apoiando a escola. Esse ciclo de ensino não é a nossa responsabilidade. Sim, este ciclo não. Eu não me lembro desse ciclo, mas não deixamos de estar atentos nos conselhos gerais, não é? A também agir de forma a que haja, portanto, como disse, um apoio àqueles alunos que têm mais dificuldades. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Resta-me congratular com o facto de, depois de termos, enfim, adequado também um pouco nesta matéria, fruto de contingências financeiras, embora os momentos ainda não sejam de grande desafogo, voltarmos a dar, mas pronto, no plano dos transportes, das áreas, etc., eu sei que é uma acréscimo relativamente ao ano passado, os anos sensivelmente. E, portanto, tudo isto tem vindo a ser contratualizado com os docentes e com os estabelecimentos de ensino e voltar a referir que este é um programa, um projeto que já mereceu um prémio de qualidade. Muito bem. Senhoras e senhores vereadores, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Proposta número 4, aprovada por unanimidade. Proposta número 5. Eu já estava no atletismo, gosto tanto de atletismo que até saltei a barreira, ou melhor, o separador. Sr. Vereador, Obrigado. A atribuição de apoio financeiro aos clubes no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Atletismo. No âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Esportivo para o Conselho de Palmela, para o Municipal, tendo o Programa de Desenvolvimento do Atletismo um instrumento de fomento desportivo que visa particularmente privilegiar os clubes de formação, a organização de eventos de promoção da modalidade, possibilitando aos clubes signatários o protagonismo dessa estratégia através da sua atividade regular. Para a época desportiva 2013-2014, os clubes apresentaram os respectivos planos de atividades e orçamentos das secções de atletismo, onde se propõe desenvolver a modalidade, continuando a dar primazia ao investimento dos clubes etários que envolvam crianças e jovens. Neste contexto, a Associação Académica Peão-Novense tem a atividade de 71 praticantes desportivos, que representam 9,92% do número total de praticantes federados na Associação de Atletismo de Setúbal, afirmando-se como o clube que detém o maior número de praticantes desportivos filiados no distrito de Setúbal. O Quintagense Futebol Clube tem 16 praticantes esportivos filiados, 2,21% neste universo, e constitui um importante centro de treinos para a área dos lançamentos, organizando o Meeting Internacional de Lançamentos, evento esportivo que serviu para a preparação para a Taça da Europa de Lançamentos de 2014. A Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano tem como objetivo continuar a realizar a Estafeta de Palmela e a Mini Estafeta de Palmela, evento desportivo que tem um forte impacto na comunidade local, sendo ainda uma prova de características únicas na região. A presente proposta de atribuição de apoios financeiros à atividade destes clubes teve em consideração critérios de desenvolvimento esportivo, enquadramento técnico e condição da modalidade, através de eventos de referência. Recordar que a Associação Académica Peão-Novense é ainda apoiada na utilização das instalações desportivas da Escola Secundária do Ciclo no Ensino Básico Comunal Novo, cujos encargos são assumidos pela autarquia, através de protocolo celebrado pela Constituição. Assim, propõe-se, de acordo com a legislação em vigor, a atribuição do apoio financeiro à atividade destes clubes, no valor global de €1, sendo 300 € para a Associação Académica Peão-Novense, 350 € para o Quintagense e 350 € para a Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro de Alentejano. Refiro também que, tal como nos outros casos, aqui é um apoio logístico que queria considerar. Muito obrigado, Sr. Vereador. Está à discussão. Senhoras e Srs. Vereadores? Nada a referir. Vamos votar agora sim a proposta número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Proposta número 5, Sr. Vereador Luís Miguel Calha, homologação da esta pública, espaços de venda 7 e 8, no mercado municipal de Palmela. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se, de facto, de uma proposta, como referi, Sr. Presidente, de homologação da esta pública para adjudicação de 2 espaços de venda no mercado municipal de Palmela, neste caso destinados a peixaria. E aquilo que se propõe é a homologação tendo em conta o edital que vem de anexo à presente proposta. Já disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Questões, senhoras e senhores vereadores? Sr. Vereador da atividade tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Vereador Luís Calha, há aqui uma ocorrência relativamente a esta homologação de termos atropelado o artigo 23 do regulamento. Mas se calhar é necessário que assim seja para que não fiquem vazias as bancas. O que eu sugeria era que houvesse uma cláusula no regulamento que salvaguardasse essas situações, porque senão eu também não quero estar a ser gravado, mas o artigo 23 diz que não podem ser duas à mesma pessoa, 2 bancas, pronto, tem essa para o mesmo fim, tem esse clausulado. Como temos em Palmela sempre o problema de haver bancas disponíveis e o interesse da Câmara é obviamente que elas sejam ocupadas, se calhar valia a pena haver uma cláusula no regulamento que salvaguardasse possíveis reclamações, não é? Mas iremos votar a favor, porque consideramos que é bom, apesar de haver
consideramos que é bom a ocupação do mercado. Queria alertar unicamente para este facto, que se calhar era bom trazer uma alteração ao regulamento dos mercados. Tem a palavra sobre a decisão. É só esclarecer que a lei geral diz que o máximo são 2 bancas. O nosso regulamento está abaixo da lei geral, o que não pode ser. Portanto, o artigo do regulamento não pode ser sobreposto à lei. Era a minha proposta, era por a minha proposta não é não votar isto, é exatamente. Está de acordo com a legislação em vigor. O nosso regulamento é que está quando for previsto, será corrigido este aspecto. Muito bem. Mas não é esclarecido. Sim, não, está esclarecido. Nós também constatamos isso, mas de facto, enfim, as alterações aos regulamentos, temos que essenciar mais questões para depois trazê-los em tempo oportuno. Aliás, está uma discussão pública que é bastante complexo. Sim, se me permite, este regulamento está já numa fase de implementação. Temos todas as questões que têm que identificar. Oportunamente debruçarmos em sobre. Vamos então votar. Há condições para votar. Senhoras e senhores vereadores, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta número 5 foi aprovada por unanimidade. Sobre a Dom Biscalho, proposta número 6, venda de artigos promocionais para o não contínuo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se, de facto, de uma proposta para que a Câmara Municipal delibere sobre os preços de um conjunto de artigos promocionais que serão disponíveis para venda ao público em diversos locais que vêm plasmados na presente proposta e que têm os valores também que vêm. Obrigado. Senhoras e senhores vereadores, questões? Sr. Vereador Pedro. Desta vez em continuidade. Desta vez em continuidade com uma colaboração do Partido Socialista em relação a uma proposta similar no ano do ano passado. A nossa questão aqui prende-se com o alargamento dos postos e dos locais de comercialização a privados. Portanto, com o possível alargamento, não é? Pelo menos aos aderentes ao cartão, para já. Acho que teria aí uma ligação e uma lógica. De qualquer maneira, olhando para estes preços, também gostaria de perguntar se inserido neste preço está contido uma margem que depois permita a reedição dos materiais. Isto para situar uma dificuldade normal numa autarquia em relação a este tipo de material promocional. É que há uma edição, sempre um orçamento, depois a edição corre melhor do que se esperava e os materiais saem. E em vez de continuar essa dinâmica promocional, que é promocional sobretudo, esparramos depois da incapacidade orçamental. Este reflexo de uma margem para reedição do preço é de facto a questão que temos em relação a estes produtos. E também, obviamente, a primeira coloquei se existe aqui a intenção de fazer este alargamento progressivo, à medida das possibilidades, mas que já foi de facto indicado como uma possibilidade, um caminho futuro pelo seu vereador em 2013, que se é possível agora, durante este ano, contornar as contingências que impediram esta implementação certamente para passar. Isso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais questões? O Sr. Vereador Pedro esqueceu-se de uma coisa, tínhamos falado nisso. Estes artigos que aqui estão este ano são a acrescentar aos anos anteriores, não é? Ou seja, o ano passado foi o postal, o selo, o DVD e não sei o quê. Mas também já o outro vinho, a caneca. Isto é sempre a acrescentar ou são os daquele ano? São novos materiais. São novos a acrescentar aos que já Criados
queria, se me permitir, dizer que estes preços são basicamente simbólicos e cobram, portanto, o custo que tem e poderão permitir, de facto, encontrarmos depois outras fases de aquisição destes artigos. Relativamente à venda ao público em espaços privados, por hora isso não será possível, porque estamos a falar aqui de quantidades muito reduzidas, estamos a falar de 700 artigos. E, portanto, vamos privilegiar estes espaços que aqui bem referenciados na proposta, sem prejuízo de podermos evoluir para outros espaços que tenham interesse em solidariedade. Muito obrigado. Sr. Vereador, falando das questões que já foram explicadas pelo Sr. Vereador, acrescentaria só que depois é necessário dar uma margem de comercialização e a nossa vocação não é propriamente nós quando tivermos outra questão relacionada com merchandising e marcas, nós falaremos disso mais tarde. Senhoras e Srs. Vereadores, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, a resposta número 6 foi aprovada por unanimidade. Senhoras e Srs. Vereadores, Srs. Munícipes, encerramos o período da ordem do dia. Temos agora um período destinado ao público. Pergunto se algum dos senhores munícipes pretende usar a palavra neste período. Tenha a vontade de fazê-lo. Se dirigir ao microfone, se fizer favor. Então, aquele senhor lá ao fundo, se não se importa, tem que vir aqui para ficar a questão colocada e levada e devidamente identificada. Se fizer favor. Não se importa que fale com o microfone, só o seu nome, se fizer favor. Não percebi. Jorge Martins Moreira. Sr. Jorge Moreira. Moro na rua Manuel Príncipe da Silva. Onde? Esta estrada que passa por trás do livro. Certo. Proponho, quer dizer, dou uma ideia de que, uma vez que a estrada tem um sentido do livro da Estrada Nacional para o livro e ao contrário não. Propunha que se pusesse lá portanto, transporta só até 3.500 kg, porque passa lá aqueles carros da Brita e tem arrebentado constantemente os tubos da água. Arrebentou 2 vezes lá à frente ao pé da senhora do depósito. Uma, a última vez há 1 mês, a outra vez há mês e meio. Sim. Abriram, consertaram aquilo, os buracos agora estão lá, fizeram um bocado de pó de pedra para disfarçar aquilo, agora chegou e está lá dentro dos buracões. Quando se está, vamos lá. Quase há 2 meses. Portanto, era ver se consertava aquilo, porque da maneira que a vida está a passar de 3 ou 4 vezes por dia com o carro naqueles buracões, ia porque até temos de sair fora para dar passagem a outros. Era a minha proposta, era a ver se seria possível aquela rua ter esgotos, que já me disseram que não, porque eu ainda tenho motoriza a falsa e isto agora está muito caro, porque uma vez podia a Câmara para não descarregar a falsa, tiveram descarregamento de levar 36 euros mais IVA de descarregar uma falsa por 5 euros. Portanto, é isto. Muito obrigado. A sua questão, Sr. Jorge, já responde. Muito obrigado. Sr. Manuel Figueira, tem a palavra. Sr. Presidente, saúde e permita a sua avaliação dos nossos presentes. Agradeço esta oportunidade para dar 2 curtos esclarecimentos. Optei por ler o que tenho a dizer, por usar as palavras certas, para não deixar ninguém disposto. Tanto mais que o senhor ainda se referiu a mim na última reunião, como a mim. Na reunião de 27/3, o Sr. Presidente fez aqui 2 referências à minha pessoa. Disse que era o conselheiro da oposição no inimigo. Sou apenas um cidadão livre, que fala com quem eu quiser ouvir, para dizer o que tenho a dizer e não o que quero que eu diga. Acho estranho que no município que se diz exemplar da gestão participada dos municípios, quando alguém diz o que não se quer ouvir, seja aplicado apreciativamente de encomenda ou de conselheiro. A segunda referência diz que eu me tinha enganado na previsão do INI. Previ mais de 11 milhões de euros, referindo que podia atingir os 11 milhões e meio. Nunca falei em 12 milhões. A receita foi de 11 milhões
€165.288. Se quiser, 10.900.000, está na conta. deixe-me acabar, se faz favor. Se quiser usar o termo falhar, falhei a previsão €334.712. Relativamente ao máximo que eu previ, 11,5 milhões, foi o máximo que eu previ. O Executivo deu a previsão em €885.000,68, relativamente aos 10.280.220 orçamentados. Como cheguei a este número? Lendo os documentos oficiais da Câmara. Receita recebida em 2013, 10.989.435, consta do relatório da apresentação de contas do dia 27, apresentado no dia 27 de outubro do 3 passado. A receita de 2012, recebida em janeiro de 2013, foram €189.168. Consta no relatório da execução orçamental 31 de janeiro de 2013. Este valor deve ser subtraído ao anterior. Dá €10.850.267. Receita de 2013, recebida apenas nesse ano. Receita de 2013, recebida em janeiro de 2014. €315.021. Relatório de execução orçamental 31 de janeiro de 2014. Este valor deve ser somado ao anterior. A receita do ano de 2013, €11.165.288. Eu não estou a falar da contabilidade interna da Câmara, do que é que a Câmara recebe, tem que contabilizar e é correto, não é isso em causa. Eu, como disse, não discuto a contabilidade que a Câmara faz, se a autoridade tributária faz as transferências a tempo, se faz fora de tempo, isso é um assunto que não me interessa, que eu não posso perder. Eu falo da receita de domínio do ano de 2013, ou melhor, falei da receita de domínio do ano de 2013. A receita de domínio do ano de 2013 resulta da multiplicação do conjunto do valor patrimonial tributário dos prédios sujeitos e imposto pela taxa, dessa taxa desse ano, e não aos valores que a autoridade tributária e financeira transfere ou não transfere no ano seguinte àquele que o imposto corresponde. Na previsão da receita de domínio não pode ser tido em conta a aleatoriedade das transferências no ano seguinte por parte da autoridade tributária e financeira, pois são completamente imprevisíveis e até podem nem existir. Muito obrigado pela vossa atenção. Se precisar dos números, não sei, teve tempo para tomar aí nota, se precisar dos números. Fica gravado. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Mais alguma questão, senhoras e senhores municípios? Não havendo, o Sr. Jorge Moreira ausentou-se da sala. Tomei nota das questões. Não. Quem tem que responder ao Sr. Senhor. Quando eu mandar algum técnico ou algum funcionário do município dar esclarecimentos, mas pronto, o senhor não percebeu, mas nós tomámos em boa conta aquilo que o senhor referiu. O Sr. Manuel Figueira e Carmen, não obstante diferenças de opinião que temos naturalmente sobre as políticas e a estratégia do município, há algumas matérias concretas que devem começar em todas. Eu não considero apreciativo tratar o senhor como, não terei dito conselheiro, talvez assessor. De qualquer forma, uma coisa ou outra não parece apreciativo. E essas palavras são ditas no âmbito de uma discussão política que naturalmente também tem outras em consideração, outras coisas que nós observamos, que nós lemos e que vemos replicadas através de opiniões de titulares de cargos políticos de outras forças políticas, quer neste fórum, quer na Assembleia Municipal, e isso consta em ata. Relativamente aos valores, nós temos que nos concentrar nos valores previstos, e nós, quando previmos os valores, não previmos a totalidade do imposto sobre o valor patrimonial que está em causa. Nós temos sempre uma previsão de cerca de 80% da arrecadação dessa receita. E sempre dissemos isso na nossa discussão. O senhor referiu que há valores que recebemos em 2014 já referentes a 2013. Pois há. Ainda há valores para receber de anos anteriores, que
estão em processo de reclamação, que estão em processo de execução fiscal. Ainda temos muitos valores para receber. Se nós efetivamente recebêssemos esses valores, possivelmente poderíamos ter tido outras opções em matéria de percentagem de limite. Mas continuamos a ter as nossas contas certas. O desvio em relação à previsão, e é isso que orienta, porque é com esse dinheiro que nós governamos o município e que temos de honrar os compromissos, foi um desvio de 600 mil euros em relação à previsão. Basta fazer as contas. 10 milhões 280 e tal mil para 10 milhões 900 e tal mil foi 600 e tal mil euros. Não tenho agora aqui os números. Foi isso que é dito, é isso que está em ata, é isso que está na introdução à conta de gerência. As outras coisas que andam em trânsito, olha, infelizmente, nós chegámos no final do ano com 2 milhões e 800 mil euros de recebimentos por arrecadar. Também temos receita, 2,8 sensivelmente, por arrecadar. É evidente que nós não estamos a contar com isso. Aliás, por contarmos com muitas outras receitas que viríamos a arrecadar, é que fizemos a previsão de alguns investimentos e depois tivemos que voltar a reprogramá-los e, enfim, tivemos também que fazer face a outros tipos de encargos. O tempo há de ajudar a confirmar se este caminho que estamos a traçar e a trilhar foi ou não foi o caminho correto. Os resultados apontam, até curiosamente, eventualmente, para um decréscimo da arrecadação este ano. Vamos ver, só teremos os primeiros indicadores em maio, sensivelmente. Esperemos que, aliás, haverá sempre uma redução, porque houve também um pontinho abaixo, não é? Mas as estimativas que temos, até pelo conjunto de processos que existem em reclamação, temos esse contacto de vez em quando com as finanças de Palmela, e alguns têm a ver até com lotes em zonas industriais, etc., sobre os quais está a ser analisado o valor a tributar. Poderemos vir até desvios pela negativa. De qualquer forma, está dentro de uma margem que nós temos devidamente prevista e controlada. Voltaremos a falar do IMI certamente nos próximos meses, em particular num mês em que voltaremos a discutir a taxa de IMI para o ano 2014. Mas creio que a alusão à sua pessoa, da minha parte, não é no sentido depreciativo. Quanto ao facto de o senhor ter referido 11 milhões e meio ou 12 milhões, olha, espero ansiosamente por reler as atas para perceber o que lá foi feito, porque eu não faço as atas, eu só corrijo as minhas intervenções do ponto de vista, enfim, às vezes da morfossintaxe, mais nada. De resto, é o registro daquilo que se passa nesta sala, nas salas onde fazemos as sessões, mas não faço disso também nenhum braço de ferro. E, portanto, creio que as suas opiniões e os seus contributos, mesmo quando não coincidentes com os meus ou com os do meio-dia, que são, de qualquer forma, objeto da nossa análise e da nossa reflexão, para aquilo em que consideramos que o senhor tem razão e para aquilo em que consideramos que podemos continuar em desacordo. Mas creio que não é com qualquer sentido de depreciar a sua pessoa. Senhoras, senhores municípios, mais alguma questão? Não havendo, dou por encerrar esta sessão. Recordo, as senhoras e os senhores vereadores, que a próxima reunião é ordinária, diária? Não. Para a revisão. É dia 16. E é à noite ou é? É à tarde. Então estou a confundir com a Assembleia Municipal. Nós ainda não recebemos, ou fomos lá embaixo, só para confirmar, estavam a dizer lá embaixo que a semana da integrantes vai ser adiada. Já. Estávamos a conversar lá embaixo, foi adiada. Sim, foi reprogramado. Portanto, não há semana das freguesias em Não. Senhoras vereadoras, quando precisar de alguma informação desta semana das freguesias, nós também lhe dissemos. Não, mas eu ouvi lá embaixo. Ok, mas quando precisar de alguma informação, Gabinete de Apoio à Presidência. Portanto, a próxima reunião
é ordinária, é à tarde. A minha confusão é que temos uma à noite, mas é da Assembleia Municipal. Dia 10, pronto. É isso. E a minha confusão estava a pensar que a nossa era à noite por algum motivo. Não. Sim, mas isto das semanas. Das semanas foram reprogramadas e houve até mudança da ordem. Sim. Nós anunciaremos. E nós não assumimos propriamente nenhum calendário, nenhum compromisso, que era esta ou aquela. Muito bem. Sim, senhor. Esclarecido, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado. Boa tarde a todos.